Olá, meu nome é Luiz. Neste vídeo vamos falar sobre a exploração da cana-de-açúcar no Brasil colônia. Já deixa o like e se inscreva para fortalecer o canal e ajudar a espalhar o conhecimento. A exploração da cana-de-açúcar pelos portugueses no Brasil tem suas raízes na época colonial, quando Portugal colonizou o país em 1500. Na época, os portugueses buscavam novas fontes de riqueza para sua metrópole, e a cana-de-açúcar acabou se tornando uma das principais. A cana-de-açúcar já era cultivada em Portugal, mas as condições climáticas do Brasil eram mais favoráveis para o cultivo da planta, o que levou os portugueses a se estabelecerem no país para explorá-la. Os primeiros engenhos de açúcar foram construídos na Bahia, em meados do século XVI, e a produção de açúcar logo se tornou a principal atividade econômica do país. Para garantir a mão de obra necessária para a produção de açúcar, os portugueses introduziram o sistema de escravidão no Brasil, trazendo milhões de africanos para trabalhar nas plantações. Os escravos eram submetidos a condições de trabalho extremamente precárias e eram forçados a trabalhar de sol a sol, o que levou a uma alta taxa de mortalidade. Ao longo dos séculos 17 e 18, a produção de açúcar no Brasil se expandiu para outras regiões, como Pernambuco e Rio de Janeiro, e o país se tornou o maior produtor mundial de açúcar. No entanto, a exploração da cana-de-açúcar pelos portugueses também deixou um legado negativo, incluindo a degradação do meio ambiente e a exploração brutal dos escravos africanos. Com a abolição da escravidão em 1888, a produção de açúcar no Brasil começou a mudar, e hoje em dia, o país é um dos maiores produtores de açúcar e etanol do mundo, com um sistema de produção moderno e tecnologicamente avançado. No entanto, a história da exploração da cana-de-açúcar pelos portugueses ainda é lembrada como um período sombrio na história do Brasil. A exploração da cana-de-açúcar no Brasil pelos portugueses foi marcada por vários aspectos que contribuíram para sua expansão, mas também para os graves impactos sociais, econômicos e ambientais que causou. Inicialmente, a produção de açúcar se concentrava na região nordeste do Brasil, especificamente na Bahia. Os engenhos de açúcar, as unidades produtivas para o processamento da cana-de-açúcar, eram geralmente propriedade de grandes proprietários de terra, que tinham a mão de obra escrava como base para sua produção. Com o tempo, a produção de açúcar se expandiu para outras regiões, como Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Os engenhos de açúcar funcionavam como verdadeiras fábricas, com vários setores para a produção do açúcar. Primeiro, a cana-de-açúcar era colhida e levada para o engenho, onde era moída em moinhos de roda d'água movidos por bois ou escravos. Depois, o caldo era fervido em grandes tachos até se tornar melado. Em seguida, o melado era despejado em grandes tonéis, onde o açúcar cristalizava. Finalmente, o açúcar era separado do melaço, secado ao sol e embalado para a venda. A produção de açúcar era extremamente lucrativa para os portugueses, que exploravam tanto a mão de obra escrava quanto o meio ambiente. Para cultivar a cana-de-açúcar, era necessário desmatar grandes áreas de floresta tropical, o que causou sérios danos ambientais. Além disso, a produção de açúcar exigia grandes quantidades de água e energia, o que contribuiu para a degradação do meio ambiente. Os escravos africanos eram submetidos a condições de trabalho extremamente precárias e eram forçados a trabalhar longas horas em condições insalubres. Muitos morriam devido a doenças, ferimentos ou exaustão. A escravidão também teve um impacto negativo na cultura brasileira, pois os escravos africanos foram forçados a abandonar suas línguas, religiões e tradições culturais para se adaptarem às práticas dos portugueses. A abolição da escravidão em 1888 marcou o fim da era da exploração da cana-de-açúcar pelos portugueses no Brasil. No entanto, as consequências sociais e ambientais dessa exploração ainda são sentidas hoje em dia, e a história da produção de açúcar no Brasil é lembrada como um período sombrio da história do país. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!